Oi galera, tudo bem? Eu sou o PC, eu sou narrador de RPG e organizador do Encontro de RPG de Viçosa. E esse vai ser um vídeo sobre West Marches, que é um estilo de campanha de RPG que ajuda a resolver o problema de horários conflitantes entre narradores e jogadores. Vamos lá. O que é West Marches? Aliás, o que não é West Marches? West Marches não é um sistema e nem um cenário, ele é um estilo de RPG. Tá? Ele é um estilo de RPG baseado em exploração. Ele diminui muito esse problema de conflito de horário porque as sessões são marcadas pelos jogadores e não pelo narrador. Já vou explicar como é que isso funciona. De onde vêm esses West Marches? Ele é um estilo de jogo criado por um cara chamado Ben Robbins, tem o link na descrição aqui embaixo. E ele foi popularizado pelo Matt Colville, que é um grande narrador aí, meu favorito, inclusive. Eu tenho o link do vídeo dele na descrição também. Vamos dar uma olhada. Além disso, tem um ótimo artigo em português explicando melhor também, mais a fundo. Eu vou também botar isso na descrição. Para jogar West Marches, a gente tem que assumir algumas coisas. Primeira coisa, você tem muitos jogadores. 10, 20, 50, tanto faz. É um número grande de jogadores que não dá pra colocar numa mesa só. Outra coisa, os personagens desses jogadores, eles têm que estar num mundo compartilhado. Isso é importante porque parte grande do West Marches é compartilhar experiências com seus colegas jogadores. Premissa número 3. Não tem dia fixo. Essa é a parte que funciona. Cada sessão ela é marcada pelos jogadores de acordo com a disponibilidade deles e do narrador. Ao invés de o narrador falar sexta-feira é dia de D&D, os jogadores se juntam e falam: eu, o fulano e o ciclano queremos explorar tal lugar na sexta-feira de noite. Premissa 4. Não tem grupo fixo. Não precisa jogar sempre com as mesmas pessoas. Você pode variar o grupo. Desde que não seja um grupo muito grande, tudo bem. E que todo mundo esteja disponível no mesmo horário. Se você explora lá um ponto do mapa, as Cavernas do Caos, com o Igor e a Juliana, você pode, depois, no outro dia, chamar o Bruno e a Laís para poder caçar um monstro que está rondando aqui em volta da cidade. Premissa 5. Os jogadores têm que compartilhar informação. Eles têm que estar constantemente contando histórias uns para os outros das suas aventuras, e dos tesouros que eles acharam, e dos perigos que eles enfrentaram, e dos perigos que botaram eles para correr. Isso vai normalmente acontecer em grupos grandes mesmo, mas no West Marches isso só toma forma de um pequeno postzinho num Discord, num WhatsApp, num Facebook da vida, para todo mundo ver e ficar sabendo e pensar: eu devia realmente ir nesse lugar se tem tanto tesouro assim. Isso cria uma vontade dos jogadores de ir lá e ver as coisas por eles mesmos e ter essa experiência por eles mesmos. Aliás, PS, você pode compartilhar informação, mas você também pode guardar alguma informação para você. Você tá de olho naquela espada mais 5 que você não conseguiu tirar da pedra? Não conta pra ninguém. Vá você sozinho, ou arrume alguém de confiança, vai com você. Faz parte do jogo esconder um pouco do ouro. Mas a graça do jogo é você tá contando pro pessoal: nossa, eu fui lá e eu fiz isso e foi legal e muito... Nossa! Premissa 6. O foco é obviamente exploração. Não existe aventura segura que começa na cidade e se passa na cidade e termina na cidade. A aventura e os tesouros estão lá fora. Vai buscar. Você sempre tem que começar e terminar a aventura num ponto seguro, onde não tem, por exemplo, chance de encontro randômico, mas você não pode passar a aventura inteira na cidade, fora de perigo. Você, como narrador e como jogador, vocês têm que estar o tempo inteiro procurando a aventura, os tesouros, os segredos que estão para lá dos muros da cidade. 7. Não é uma aventura linear. É um sandbox. Os personagens têm que ter as próprias motivações. E geralmente essas motivações podem ser só tesouro, que tem bastante, ou aventura, ou reconhecimento. Apesar de você poder colocar uma plot linear aqui e ali, o foco do jogo é a motivação própria do jogador. E os personagens têm que ter motivação própria para não precisar de estar sendo levados o tempo inteiro. A graça desse jogo é que o personagem explora por ele mesmo, porque ele quer. Então é a vontade do jogador e a vontade do personagem que movem o jogo, e não alguma coisa que o DM escreveu há um tempo atrás. Muito bem, mas sem preparação. Como é que o narrador prepara tudo isso à frente do tempo sem ficar morto de trabalho? Tudo que o narrador precisa para começo de conversa é ter um cenário na cabeça dele que contenha uma cidade, tá? Obrigatoriamente numa fronteira da civilização. Literalmente, quando eu cheguei aqui era tudo mato. E continua tudo mato. E essa cidade, ela vai servir de uma base para os jogadores. Ela não tem muita coisa, ela tem que passar uma sensação de segurança, mas escassez. Ele vai ter, sei lá, um ferreiro, uma estalagem, um armazém, mas nada mais do que isso. Pode ser aumentado depois, pode ser melhorado depois, mas a ideia é que a cidade ela é um porto seguro que você usa entre uma aventura e outra. E o mato? O mato, ele é perigo e riqueza. É o contrário da cidade. Ele tá cheio, coalhado de tumba, de ruína, de monstro, de tribo de goblin. E tesouro, muito tesouro. Conhecimento oculto, artefato raro, coisas para se descobrir que os personagens vão querer
ir olhar e descobrir. Ele tem que ser interessante, ele tem que ser instigante. Além disso, pode preparar um mapa do tesouro feio, incompleto, inicial, que tenha a cidade e 3 ou 4 locais de ruínas ou de pontos de interesse ao redor nas terras selvagens. Ou você pode fazer só uma lista de rumores e lendas, uma lista das lojas na cidade, que deve ser umas 3, e uma lista de mais 3 pontos de interesse nas terras selvagens. A tumba do herói esquecido ainda contém a espada mágica dele. Ou os druidas ainda se reúnem na floresta para fazer um ritual que ninguém sabe para que serve, mas alguns dizem que quem participar do ritual vai receber a bênção da Mãe Natureza. Algo assim. Esses mapas, esses rumores, essas lendas, eles vão servir só como um ponto de partida para os jogadores começarem a expedição deles. Ele vai ser alimentado depois pelos personagens, pelas histórias que eles vão contar. Enquanto a gente esperava os druidas na floresta, a gente viu que eles carregam a marca do Grumsh, que é o deus orc. O narrador coloca umas pistas que podem ser até aleatórias, mas que eventualmente vai formando uma história, vai formando um plot e vai deixando a coisa interessante. Bom, uma vez que você tenha a sua lista de rumores ou o seu mapa, você apresenta, essa lista de rumores ou esse mapa para os jogadores, e aí naturalmente os jogadores vão se interessar. Eles vão olhar e falar assim, nossa, esse rumor aí sobre a espada do herói esquecido, eu quero uma espada, tô precisando de uma espada mágica, eu queria muito ter uma espada mágica, eu quero ir lá juntar fulano e ciclano, vamos lá na terça-feira de noite pra gente explorar esse lugar e procurar essa espada. Eles combinam isso com o narrador, chegam na sessão, jogam e vão contar pros outros. Olha, a gente realmente tem uma espada, mas ela tá protegida por algum tipo de selo mágico. A gente conseguiu a espada, mas tem alguma coisa atrás dela, uma porta negra que tem um enigma que a gente não conseguiu desvendar, pode ser que tenha alguma coisa ainda mais poderosa lá dentro. E conta pra todo mundo. Outras pessoas vão ficar sabendo disso e eles vão ficar animados. Eles vão falar, nossa, eu quero isso também. Ou, nossa, isso é muito perigoso pra mim. Essas pessoas estão interessadas, então vão marcar a sessão, vão jogar, vão criar os próprios rumores, vão contar para outras pessoas e assim vai. E vira uma bola de neve. Mesmo que o narrador não bote rumores, deliberadamente drope uma pista no meio da coisa, eles vão ficar tipo assim, nossa, será que aquele encontro aleatório era um encontro aleatório mesmo? Será que aquele goblin que fugiu não estava indo avisar alguém? Mesmo que eles voltem no mesmo lugar, pode ser que esteja mudado. A mina abandonada era completamente infestada de kobolds. Depois que o grupo dizimou todos os kobolds da mina, ela começa a ser colonizada por cubos gelatinosos, por exemplo. Ou os fantasmas dos kobolds. Permite que você recicle mapas sem ficar chato, sem ficar repetitivo. Nem pro narrador, nem pros jogadores. Mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que você não tá gostando. Você, narrador, você, jogador que tá vendo isso, você tá pensando assim, mas isso vai criar um monte de panelinha. É possível, é bem possível. Mas, o próprio criador do jogo, ele bota uma regra opcional, que você não pode jogar mais de 2 aventuras seguidas com o mesmo grupo. As mesmas 3 pessoas estão jogando juntas 2 aventuras seguidas, a terceira eles têm que se separar e jogar com alguém diferente. Isso impede a formação de panelinha e fomenta as pessoas que são mais tímidas assim, não estão tão inseridas num grupo já, e permite que jogadores novos, que não tem nada a ver com a comunidade, se integrem na comunidade de forma fácil. Aí vocês pensam, mas relatório, cara, escrever relatório de campanha, toda a sessão, nossa, isso deve ser um saco. Ler ainda, horrível. Eu tenho a solução. Primeiro, o relatório é curtinho, inclui umas tags no começo. É um resumo, tipo assim, quem foi o narrador, qual foi o tesouro, se tá completo ou se tá incompleto. E depois, se você quiser detalhar mais, florear mais esse relatório, você super pode. Nossa, mas escrever relatório é chato. Não, escrever relatório te dá bônus, dá ponto de inspiração. Sabe a inspiração da 5ª edição? Que você pode rerolar um dado. Quem escreveu o relatório ganha um ponto de inspiração. Inspiração é um pouco demais? Bota uma recompensa, como se fosse uma guilda recompensando relatórios de exploração dessa parte desconhecida do mundo. Ainda acha pouco? Dá um smite a mais pro paladino, um ponto de ki a mais pro monge, um slot a mais de magia pro warlock, que sempre precisa de slot de magia, desde que seja temporário e que eles gastem isso, para eles quererem fazer de novo. Além disso, existe sempre a possibilidade de você usar esses pontos de relatório para fazer melhorias na cidade. Você, explorando as regiões adjacentes, você atrai gente para essa cidade, atrai investidores, atrai lojistas novos. Às vezes vocês conseguem juntar uma grande quantidade de pontos de relatório e trazer um apotecário ou um cara que vende armas mágicas. Mas você também me diz, nossa, mas só one shot sempre? Isso não é meio repetitivo? Sempre tem um one shot, parece que eu nunca vou progredir. Você pode super ter um overplot, um plot principal maior que englobe tudo, que esteja acima de todo mundo, que todo mundo possa
contribuir com ele. E você pode, como eu falei antes, colocar pistas como plot no ambiente, por exemplo. Sabe Skyrim? Por que os Dwemer sumiram? Como é que você entra numa fortaleza subterrânea totalmente mecanizada, bem guardada e não tem ninguém? Quem que fez isso? Quem que estava aqui? Por que eles sumiram? De onde eles vieram? Por que eu não vejo mais ninguém dessa raça hoje? Esse tipo de coisa também é plot. Te dá a sensação de que tem um sentido maior na história. E tem, de fato. Ele passa a ser um plot investigativo sobre o que aconteceu naquele lugar, de onde vieram essas coisas, por que tem tanto de tesouro enterrado nesse lugar que parece que não tem ninguém há milhares de anos. Aí, os jogadores de Vampiro devem até ter desligado esse vídeo já, né? Eles devem estar pensando assim, nossa, mas isso só deve funcionar para D&D. Por mais que o estilo West Marches seja bem focado em exploração, você pode adicionar coisas ao jogo para dar camadas de significado a mais àquele jogo. Por exemplo, a gente está falando de um grupo grande de jogadores, né? Como se fosse uma guilda de aventureiros. E se você estivesse no lugar do administrador dessa cidade? Ou o administrador da guilda. Como é que você ia lidar com os problemas que esses aventureiros causam? Como é que você ia gastar os recursos que os aventureiros trazem para a cidade? Que tipo de coisa vocês poderiam fazer para poder manter a ordem na cidade e continuar trazendo investimento para cá? Para crescer e se tornar uma civilização de verdade. Vocês podem também jogar com várias facções dentro da mesma guilda. Ou várias guildas de aventureiros competindo pelo tesouro da região. Vocês podem ter sabotagem, espionagem entre uma guilda e outra. Isso pode criar um pouco de competitividade, mas é perfeito para Vampiro Dark Ages ou Vampiro à Máscara. Enfim, quais são as vantagens de West Marches? Ele é inclusivo, você pode ter mais gente jogando, e gente atarefada pode jogar, não tem problema de perder sessão. Você vai poder jogar uma vez a cada 2 meses e isso não tem muito problema. Ele é agnóstico a sistemas e cenários, então você pode usar vários sistemas e cenários. Dá menos trabalho para o narrador, tem alta reciclagem de material, conforme você vai jogando. É claro que você vai ter que preparar mais coisas, e você vai querer preparar mais coisas, eu sei, você, seu narrador. Você gosta de inventar histórias, e você vai querer inventar mais histórias, mas vai ser 3 a 6 horas de conteúdo por vez que você prepara. Não é muita coisa, nunca. Outra vantagem, escolha do jogador. A escolha fica importante. Player agency, aquela coisa que a gente sempre fala. Os jogadores vão ficar mais animados com isso, vão ficar mais estimulados. Você vai deixar eles escolherem, e se eles escolherem errado, bom, a morte faz parte da vida. Você pode, inclusive, juntar com mais de um narrador, 3 ou 4 narradores, e até comum nas comunidades que existem, que eu vou mostrar agora. Tem o Gruntar. Gruntar tem o clã do Machado, funciona exatamente que nem o West Marches, mas tem uma overplot. Outra comunidade que funcionou durante muito tempo, reddit.com/r/westmarches. Foi uma comunidade que veio do vídeo do Matt Colville, exploraram bastante o jogo, documentaram muito do que eles aprenderam, que inclusive coisa que eu li para fazer esse vídeo. Eles jogaram mais de 600 jogos durante muito tempo, então assim, tá funcionando. Por fim, se você se interessou sobre esse estilo de jogo, se você se interessou sobre West Marches e esse estilo de jogo mais aberto, você que é narrador e você que é jogador, vem no Discord. Tá aqui embaixo, eu vou linkar o Discord da minha campanha de West Marches que está começando, que estou recrutando narradores e jogadores para jogar. Eu tenho certeza que vai ser muito legal e que vai todo mundo gostar bastante. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.